Uma boa noite a todos vocês. Graças a Deus, estamos todos juntos nessa noite, por mais uma oportunidade que estamos tendo, de estarmos vivenciando aqui hoje o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, além dos fluidos que nós estamos recebendo desde o instante em que adentramos essa sala. Então, cabe-nos, a partir de agora, estarmos em silêncio, evitemos todo e qualquer tipo de distração, de bate-papo, de assunto, estejamos com os nossos pensamentos elevados ao alto. Mas por quê? Nós chegamos aqui para recebermos fluidos, mas ao mesmo tempo em que recebemos, estamos doando. Então faz-se necessário essa nossa concentração para que ao sairmos daqui, mais tarde, saiamos daqui melhores do que quando chegamos. Porque o bacana disso tudo é nós percebermos que, além de sermos beneficiados, nós também temos a possibilidade de beneficiar o próximo, aos irmãos encarnados que aqui se encontram e aos desencarnados também. E também essas boas vibrações também para aqueles que estão nos assistindo pelo canal do YouTube. Para os irmãos que estão nos assistindo através do canal, o meu boa noite também. Vamos aos recados? Nossos cursos continuam sendo realizados de forma online. Então, verifiquem através do nosso jornal ou no nosso canal da internet quais são os cursos oferecidos. Ah, mas nós estamos em setembro. Pouco importa, a qualquer instante você pode entrar no curso. O contato para o curso é com a Nilza, aqui tem os números do celular. Se vocês estiverem interessados, podem me procurar aqui na mesa que eu passo, tá bom? O DEF, Departamento de Evangelização da Família, tem as suas atividades ainda realizadas virtualmente todos os sábados a partir das 15 horas. Temos evangelização de bebês de 0 a 3 anos, Escolinha de Evangelização Vicente de Paulo, de 3 a 12 anos, Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, de 13 a 21 anos, e o setor da família, que também começa às 15 horas. Quaisquer informações com a nossa irmã Miriam, também temos o celular aqui, se vocês estiverem interessados, podem me procurar que imediatamente eu passo para vocês o contato. Nós, aqui na casa, estamos recebendo as doações de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12 horas e das 13 horas às 16h30. E o nosso departamento assistencial para esse mês de setembro está recebendo doações dos seguintes itens para compor as cestas básicas dos assistidos: açúcar, arroz, café pacote de 250 gramas, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Caso você queira contribuir financeiramente para a aquisição dos itens dessa cesta, nós também temos um Pix aqui, que é o CNPJ da nossa casa, também forneço a vocês. E temos também o depósito no Banco do Brasil, também quem puder, quem estiver interessado, eu passo aqui os dados todinhos corretos da conta corrente para recebermos esses depósitos. Nós estamos também recebendo os livros infantis destinados às crianças assistidas do SEM. Podem trazer. E o nosso atendimento fraterno. Nós estamos numa reunião de fluidoterapia e para chegarmos aqui, nós precisamos passar pelo atendimento fraterno. Então, o atendimento fraterno tem a forma presencial e a forma virtual. Na presencial, aqui na nossa casa, às quintas-feiras, de 13h30 às 14h30 e domingos, de 9 horas às 10h30 da manhã. E o atendimento virtual se faz às sextas-feiras, das 18h30 às 19h30. O WhatsApp é o DDD 21 95904 9094. Também forneço aqui na mesa. Também temos um e-mail, sem.atendimento.fraterno@gmail.com, ou ligar para o 21 97 506 26 71, às terças-feiras, das 9 às 11 horas. Lembrando que você não está sozinho. Também temos todas as terças-feiras pela manhã, através do canal do YouTube do 15º Seu, a campanha de irradiação pela paz. Bom, nós estamos na terça-feira à noite, já passou, mas fica um recado para a próxima terça-feira.
Lembrando que nós estamos retornando, né, gradualmente às nossas reuniões presenciais, mas ainda continuamos com a sessão, com a prece dos desencarnados das quintas-feiras e com a sessão de sexta-feira pelo nosso canal do YouTube. Essa nossa reunião aqui, que está sendo gravada, será transmitida na próxima semana, na terça-feira, no nosso canal do YouTube, no mesmo horário aqui de nossa reunião. Da mesma forma também, nós estamos recebendo as mensalidades e doações da nossa Casa Espírita através do Pix ou da conta do Banco do Brasil. Então, pessoal, acompanhe essas nossas reuniões que não estão ainda no presencial pelo nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial. A Prece da Saudade está aqui às quintas-feiras às 19h30 e as reuniões públicas sextas-feiras às 20 horas. E lembrando que essa nossa reunião, por exemplo, a reunião de hoje, está sendo gravada e será transmitida na próxima semana, nesse mesmo horário, no nosso canal do YouTube. Vamos ouvir a página de preparação com o nosso irmão João. Boa noite, meus irmãos. Do livro Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 157, que tem o título Crianças. Tem aqui uma mensagem de Mateus, capítulo 18, versículo 10, que é um lembrete de Jesus. Ele diz: vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício manso. O relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que, em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando misérias e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança entregando-a aos impulsos da natureza animatizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Graças a Deus. Graças a Deus, vamos todos nós juntos, aqui presentes na nossa Casa Espírita, e você de casa, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, mentalizando também os mentores de nossa casa, a Catuíte, as irmãs Margaridas, a Miguel e aos demais abnegados trabalhadores. Vamos conversar com Jesus. Mestre amigo, aqui nos encontramos nesta noite, elevando os nossos pensamentos a Ti. Tu bem sabes que muitos de nós, esperançosos, outros tanto sem esperanças,
muitos com fé, outros com muito pouca fé, mas estamos nesse instante apelando para Ti, pedindo o Teu amparo, pedindo Tua proteção, que você nos cubra com a Sua luz, e você está aqui conosco. E muitas das vezes nem percebemos a Tua presença, Mestre. Mas é um exercício que estamos fazendo de estarmos afinizados com as Tuas vibrações e agradecidos pela oportunidade que teremos do estudo do Evangelho antes de recebermos os passes, todos esses fluidos curadores. Estamos aqui. Obrigado, Mestre. Às vezes nos faltam palavras para tudo aquilo que já estamos recebendo, mas estamos sentindo. E te pedimos, por favor, que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo também que Ele nos proporciona. E no correr dos dias, nas nossas agitações, nós acabamos só enxergando o material e não percebemos a presença desse nosso querido Pai também em nossas vidas. Só nessa prece nós percebemos o quanto de esforços precisamos envidar para estarmos vibrando nessas faixas positivas. Por favor, mestre amigo, somos eternos pedintes, estamos a te pedir que essa reunião transcorra contento. Toca, por favor, a fronte da nossa irmã Rosana, que oferecerá para nós o fruto de seus estudos e de suas experiências nesta noite, no capítulo que está destinado a ela, do Evangelho, a passar para todos nós. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de corrente fraterna desta noite. Nossa reunião de fluidoterapia desta noite, perdão. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Então, com a palavra, a nossa irmã Rosana nesse instante. Boa noite a todos. Nós hoje vamos dar continuidade ao capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados nós, somos todos nós aflitos, cada um com a sua aflição, uma, duas, né? Mas temos aflições. E hoje nós vamos trazer o item 21, que nos fala de uma aflição que a maioria de nós não sabe lidar muito bem com ela. Ele vai nos falar da perda de pessoas amadas e morte prematuras. São dois assuntos, né? São dois momentos distintos, mas que causam muita dor, muito sofrimento, muita tristeza a todos nós. Porque quando se trata de falar sobre morte, ninguém gosta. É comum, quando a gente vai conversar sobre esse assunto, ouvir o quê? Ih, vira essa boca para lá, né? Sai daqui com esse azar. Como se isso fosse espantar ou deixar de acontecer a morte na nossa família, a nossa própria morte. Mas a morte, ela é um assunto que tem que ser refletido por nós. Porque já pararam para pensar? Todo mundo vai morrer. Ninguém vai ficar para semente. Não é verdade? Só que a gente não quer falar sobre esse assunto. Então é preciso um item do Evangelho para... A gente não quer nem morrer, né? Exato. E de fato, a gente não vai morrer. O que vai acontecer é o quê? Uma passagem, uma transformação. Somente vamos perder esse corpo físico e nós, essência divina, espíritos, vamos continuar nessa caminhada evolutiva, né? Mas a gente tem que também fazer algumas reflexões, porque o sofrimento, ele é duplo, né? Vem das duas partes. O sofrimento não está, a tristeza, as lamentações, só para quem fica.
O meu ente querido partiu e eu estou aqui sofrendo de montão por causa disso. Parem para observar que muitas das vezes nós perdemos um. Geralmente o pai morre, a mãe morre, o filho morre. É só um que a gente sofre por isso. Mas aquele que foi, ele perdeu todo mundo. A dor dele provavelmente é muito maior do que a nossa. Porque ele numa leva só, numa tacada só, ele perde filhos, né? Geralmente são mais de um. Ele perde o esposo ou a esposa, o pai ou a mãe, de uma leva só. Isso traz para ele muito mais incômodo, muito mais dor, muito mais sofrimento do que o nosso. Então, se começarmos a pensar dessa maneira, nós já vamos começar a desapegar do nosso egoísmo. Porque a gente vai ter um olhar muito mais para o outro que partiu. E provavelmente está sofrendo muito mais que nós. Só que a gente também não pode sofrer por essa verdade. Por quê? Porque nós, espíritas, temos a certeza de que eles, ao fazerem essa passagem, serão recebidos por aqueles entes queridos que lá já estão, né? Então, esse consolo chega. Então, essa conversação que a doutrina nos proporciona, nos consola, nos tranquiliza, nos harmoniza. E com isso, não é que ela vai tirar aquela nossa dor e o nosso sofrimento, a nossa tristeza, mas ela nos ajuda a doer menos, a sofrer menos. Nós até ficamos tristes, né? Mas não vai ter aquela duração eterna, porque nós muitas das vezes vemos que tem pessoas que vivem esse luto eternamente, anos e anos sofrendo com a perda, né? Entre aspas, essa perda, porque a gente sabe que ninguém perde ninguém, é um afastamento que ocorre, mas ela fica sofrendo e se lamentando por aquilo que aconteceu. É válido, compreensível, mas não é necessário. E a doutrina nos ajuda muito a compreender isso tudo. E para complicar um pouquinho mais, né? Porque fica mais difícil ainda quando se trata da morte de uma criança ou de um jovem, a flor da idade. Isso fica mais complicado ainda da gente entender. Porque a gente pensa logo, caramba, tanta gente ruim, né? Que a gente fala. Não posso negar que muitos falam isso. Tanta gente ruim aí que podia morrer na frente dele. Logo ele, tão bom, um jovem tão promissor, de uma carreira tão promissora. Uma criança na tenra idade que tem tudo de bom pela frente. Como é que Deus permitiu que isso acontecesse? E ainda completamos a frase, logo comigo. Fazemos a pergunta errada, né? Por que não comigo? Será que somos privilegiados? Será que o fato de sermos espíritas nos traz privilégios? Afinal de contas, trabalhamos aqui em várias reuniões. Né? O Edivaldo até no início se confundiu com o horário, é porque são muitas tarefas, né? Com reunião, né? Porque são tantas. Exatamente. Aí a gente confunde um pouco as datas, os horários e tudo mais. Mas faz parte, né, Edivaldo? Faz parte da nossa caminhada. E graças a Deus, né? Graças a Deus que a gente tem todo esse trabalho aí para realizar. Mas voltando à morte prematura,
Será que de fato essa morte é uma injustiça de Deus? Será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não viu a minha dor, o meu sofrimento e me tirou o meu filho? Que muitas das vezes ele nasce e morre. Ou dura um pouquinho mais, 1 ano, 2 anos. Um jovem de 20 anos que acabou de se formar ou de entrar para um concurso público ou para as Forças Armadas e por várias portas, né, que a morte tem, ela tem várias portas. São vários acidentes, são várias doenças que sequer a gente imaginava, foi de repente. Será que é assim que funciona tudo isso? Será que Deus está castigando a gente e levando, tirando de nós aquele ente que a gente tanto ama? Será que é assim que funciona? Graças a Deus, não. Porque Deus, Ele tem por nós um amor que nós não conseguimos mensurar. O amor dele para conosco. Nós não temos noção da sua infinita justiça. Porque Deus vê caminhos onde sequer a gente consegue enxergar uma trilhazinha. E aí, muitas das vezes a gente atribui a muitas situações como acaso. Como se o acaso regesse a nossa vida. Graças a Ele não é nada disso. Por isso que a doutrina nos convida a refletir sobre esses assuntos que muitas das vezes a gente não quer nem falar dele, achando que é um agouro. Mas, através dessa misericórdia infinita, Ele nos permite, através do Espírito Sanson, falar sobre esse assunto. E ele nos diz assim: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos. Pausa aqui. Geralmente, quando a gente fala de morte, o que a gente pensa? Os mais velhos vão primeiro. Seria a ordem natural das coisas, né? A gente já pensa logo isso. O idoso vai mais cedo. Aí acontece ao contrário. O mais novo vai primeiro. E a gente fica perdido. Como assim? Porque nós temos esse conceito de que o mais velho vai primeiro. Isso não é uma regra, não, gente. Porque a morte, ela é bem democrática. Ela não tem idade, não tem família, né? Ela não tem eleitos. Ela é para todo mundo. Indistintamente. Você pode estar morando aqui no Brasil, como sair daqui e ir lá para Portugal. Se tiver que morrer, vai morrer. Lá em Portugal. Né? É uma ilusão que a gente tem de que a gente pode enganar a morte. Tem várias mortes, né? Tem várias piadas que falam sobre ela, né? Para nos mostrar que ela está para todo mundo. E ele continua. Deus não muitos de nós, né, quando isso acontece, fala, Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Porque o idoso ou o mais velho, ele tem experiências boas
e não tão boas assim. Mas tudo é aprendizado. E com certeza ele tem nesta vida, né? Porque às vezes o espírito que está encarnando naquele corpo é muito mais velho do que o idoso, do que aquele espírito do idoso. Isso não tem, para nós, não faz muito sentido, mas para Deus faz. Às vezes a gente não fala, nossa, essa criança parece um velho. Tem espírito de velho. E muitas das vezes é assim. Ele é mais velho do que a gente. Está num corpinho mais novo, né? Que poderá envelhecer ou não. E por que ou não? Porque vai da necessidade de cada um de nós. Porque a morte não é um castigo. Não é. Como ele diz, é misericórdia. Já imaginou? Nós aqui que... Seja a idade que nós temos, né? Já dói tudo. Imagina com 100 anos. Exatamente. Então é bom que a morte nos chegue, né? Porque se com 50 e poucos já dói tanta coisa, imagine com 100. A gente ia ficar meio complicado para a gente, né? Mas ele continua. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Porque é essa visão, né, que a gente tem dos idosos, né? Não serve para mais nada. Lê do engano. Eles têm muitas experiências que nos ajudam a caminhar. Eu adoro conversar com o meu pai, com o idoso também, né? Mas com o meu pai, com a minha mãe. Ouvir aquelas histórias, as experiências, quanto a gente aprende quando a gente para ouvir as experiências deles. É muito bom. E quem tiver essa oportunidade, aproveite. Porque pode ter certeza absoluta. Daqui a pouco eles não vão estar mais aqui. E provavelmente nós ficaremos naquela coisa, né? Se eu tivesse conversado mais, se eu tivesse dado mais atenção. Só que o tempo não volta. E a oportunidade, provavelmente, se não agirmos assim, será perdida. Mas ele continua. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Não é assim? Quando uma criança desencarna na nossa família, era a nossa alegria. Quem tem filho, neto, sobrinho, pequeno em casa, sabe que eles são uns foguetes, né? Correm para lá e para cá, mas vai ficar doente. A gente fica... Tô doida que fique logo bom, porque a gente não aguenta. E imagina se ele desencarna. Aí vai ficar mais difícil ainda. Então aprenda a conviver com toda aquela vitalidade. Lógico, eu sei que cansa, ainda mais pra gente que é um pouco mais vivido, né? Não vou dizer mais velho, vou dizer mais vivido. As energias já não são as mesmas, mas é muito bom. E ele continua, olha o que ele fala. Humanos. Para quem que ele está falando isso aqui? Só para nós espíritas? Não, né? Nós temos essa oportunidade, não é privilégio não, tá, gente? É oportunidade de receber uma mensagem dessa aqui. Humanos, é nesse ponto que precisas elevar-vos acima do terra a terra da vida. Ou seja, é nesse momento que a gente precisa olhar para o céu e questionar: por que será que isso acontece? Não para culpar Deus do que aconteceu, mas para que a gente possa refletir. Porque ele vai nos dizer assim, ó:
para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgas ver o mal. Como assim? O bem na morte prematura? Onde está o bem aí, gente? Se eu estou aqui sofrendo, onde é que está o bem nisso? Será que Sansão está errado em falar isso para nós? A sábia providência, onde pensas divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vós infligir penas cruéis? Será que Deus está nos colocando essa pena cruel por mero capricho dele? Se nós que somos tão imperfeitos não faríamos isso, imagine ele, que é soberanamente justo e bom. Nada se faz sem um fim útil. Ou seja, o acaso não existe em nossas vidas. Seja o que for que aconteça, tudo tem sua razão de ser. Tudo. Não foi o que foi nos dito? Não cai um fio de cabelo das vossas cabeças que Deus não saiba. Olha que são muitos. Se cai um, ele sabe que está caindo. Imagine a morte de um ente querido. Ele não sabe? Ele não está vendo isso? Se investigar melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tomariam de tão secundária consideração que os atirarias para o último plano. Então, toda essa nossa visão, se a gente refletir um pouquinho, vai ficar para trás, porque aí nós entenderemos o que Deus faz conosco. O porquê da morte do ente querido. Só para a gente relembrar o que a doutrina nos ensina, aqui tem 3 aspectos, né, o planeta Terra. Um hospital, uma prisão e uma escola. Podemos estar numa situação só, mas que provavelmente estamos nas 3 ao mesmo tempo. Como disse, Deus não perde tempo. Então, se eu saio daqui, por exemplo, nós estamos numa escola. Quando a gente passa de ano, o que a gente quer? Mudar de turma. Quando completamos o nosso ciclo, o que a gente faz? Muda de escola, vai para a faculdade, faz pós-graduação, mestrado, doutorado e vai por aí afora, não é assim? Quando nós estamos doentes e somos internados, o que a gente quer? Sair logo desse hospital. Ai, não aguento mais ficar nesse hospital. A gente quer alta, né? E quando nós infringimos a lei do homem e vamos para a penitenciária, o que a gente quer quando cumpre a pena? Sair da cadeia, ser liberto. Se a gente começar a pensar na morte com esses 3 aspectos, a gente consegue entender que quem sai daqui cumpriu a sua pena. Ficou curado da sua enfermidade e passou de ano. Tomara que seja assim, né? Que a gente possa se esforçar
para que de fato isso aconteça conosco. Senão, quando a gente não aprende a lição, o que acontece? Recuperação. Repete de ano. Bendita seja a lei da reencarnação, que nos ajuda a repetir de ano. Não como punição, mas como oportunidade de fazer de novo. Mas fazer direito. Melhor ainda, né? Um pouco melhorzinho, né? Pelo menos. Quantos anos será que a gente repete? Nós já só numa encarnação, porque às vezes dá oportunidade, ó. Muito, né? Mas ele continua. Crede-me. A morte é preferível. Como assim? Como pode ser a morte preferível? Ele deve estar distraído, né? Não deve estar muito bem para falar isso pra gente. Será que é assim? Será que ele ia mandar uma mensagem para o Evangelho com esse sentido? Que a morte é preferível? Aí ele fala, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que punge famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que, antes do tempo, embranqueçam os cabelos dos pais. Quantas jovens, com as suas escolhas infelizes, nos trazem dores e sofrimentos e tormentos desnecessários. Prestar atenção na página de abertura? Quantas crianças se perdem aí pelo mundo por imprudência, não só deles, mas nossa também. Quantas jovens mimados. Sou mãe, tá, gente? Mãe e avó. E me prendo muito para não mimar. Principalmente neto. Porque neto é tudo diferente. O mimo é maior. Mas quantos se enveredam por caminhos tortuosos? Por mimo nosso. Então, antes que isso aconteça, a misericórdia do Pai vem e corta esse mal. Isso é misericórdia ou é pena? Misericórdia. Nos evitou uma dor maior. Porque eu acho que não tem ninguém em sã consciência que fica feliz em ver um filho utilizando droga. Se embebedando. Se comprometendo de N maneiras. Então, antes que isso aconteça, Deus faz com que isso não aconteça em nossas vidas. Fazendo dessa morte que nós chamamos prematura e dolorosa, numa bênção divina. Por isso, diante da morte de um jovem, de uma criança, para e pensa. Não julga, só pensa. Porque nós não sabemos o que foi necessário, o porquê que aquilo aconteceu. E com certeza, para ter acontecido, nos livrou de muitos tormentos que não precisávamos passar. Devido nossa hora, eu vou ficando por aqui, mas acho que um pouco do que o nosso espírito amigo quis falar, eu consegui transmitir. Mas eu deixo o convite a todos que em seus lares releiam essa página. Capítulo 5, item 21. Perda de pessoas amadas e morte prematuras. Porque podem ter certeza
Quem ainda não passou, ainda não perdeu nenhum ente nessa vida, vai acontecer. Não fiquem tristes, mas vai acontecer. Podemos chorar. Ficar triste também é permitido. Né? Um sofrimento, porque, caramba, são quantos anos ali vivendo com aquela pessoa? Mesmo que sejam 2, 3 anos, já é um tempo bom, né? E quando isso acontece? Mas a gente precisa refletir sempre, sim, para que quando acontecer conosco, a gente não se desespere. Porque o desespero é por nossa conta. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos mais uma vez, todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e vocês em casa, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus em agradecimento por essa oportunidade mais uma vez e pelo estudo que nos foi proporcionado nesta noite. Quantas reflexões precisamos fazer a cada instante que o Evangelho nos é ofertado através desses estudos, das experiências, das vivências. Fica para nós uma reflexão e pautando também uma mudança de pensamento e de atitudes. Graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Nesse nosso contato contigo mais uma vez, estamos te pedindo para levar nosso agradecimento ao nosso Pai. Já estamos recebendo tanto aqui nessa noite, tanto. As vibrações estão já boas, estão ao nosso redor. Os nossos irmãos e amigos espirituais já estão atuando aqui nesta sala, atuando junto com vocês em suas casas. Então é motivo de muito agradecimento. E somos eternos pedintes, Mestre, pedindo, por favor, assistência aos nossos irmãos médiuns, que logo estarão em suas câmaras trabalhando, atuando nesse serviço belo que é o serviço de passes, e todos nós aqui, em concentração, continuaremos nessa oração, nessa boa vibração. Obrigado, Mestre querido. E assim, agradecidos por o término dessa primeira parte, nós vamos nos elevando os pensamentos e vamos mantendo a ambiência desta reunião. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus.